Era por volta de 5 da tarde, e eu estava sentado na cadeira de sempre, aquela encostada perto da janela, que range quando se inclina, mas me permite ver o portão da frente. A luz entrava pelas laterais da cortina como um lembrete silencioso de que o dia estava terminando. E com ele, mais uma rotina de silêncio forçado. Eu lia um jornal antigo, mais por hábito do que por interesse. As notícias já não mudavam tanto, só as formas de dizer que o mundo está se afastando de quem envelhece. O telefone vibrou sobre a mesinha de canto. Um som curto, sem insistência, como um sussurro eletrônico. Peguei sem pressa. A mensagem era da minha nora, Carla. Nunca trocávamos mensagens diretas, então achei que fosse engano. E era. Mas nem tanto. Aquele velho fede e dá nojo. Foi só isso. 7 palavras. Curtas, diretas, cruas, sem emojis, sem risos, sem tentativas de suavizar. Como quem fala de um objeto quebrado, como quem comenta algo que incomoda o ambiente. A frieza da frase parecia maior do que o conteúdo, como se fosse natural, como se não houvesse maldade, só costume. Fiquei olhando a tela do celular por um tempo que não sei medir. Os olhos começaram a arder, mas não chorei. Já não chorava fazia anos, talvez décadas. A primeira reação foi pensar que eu tinha lido errado. Voltei, li de novo. Não havia erro. Ela não apagou. Nem mandou uma segunda mensagem dizendo desculpa, foi engano. Nada. O silêncio do lado de lá era ainda mais barulhento que a frase. Ela não percebeu. E talvez, se percebesse, não se importaria. Poderia ter levantado, ido até o quarto deles, feito um escândalo, mostrado a mensagem para o meu filho, perguntado o que ela queria dizer com aquilo. Poderia ter gritado, exigido respeito, jogado tudo na cara. Mas não fiz. Guardei o celular no bolso, respirei fundo. E fiquei ali mesmo, olhando o portão. A mesma cadeira, a mesma luz entrando pela fresta, o mesmo rangido. Mas alguma coisa, dentro de mim, tinha mudado de lugar. Aquela frase não me magoou do jeito tradicional. Não foi como uma faca que corta, mas como um veneno lento, que revela o que sempre esteve lá, só disfarçado. Eu comecei a repassar momentos anteriores, pequenos gestos que na hora pareciam descuido, mas agora ganhavam outra cor. O prato deixado na pia quando era minha vez de comer. O olhar de nojo quando eu usava minha bengala na sala. A porta fechada com força toda vez que eu tossia. O exagero no álcool em gel quando ela passava por mim. Meu filho, por outro lado, sempre pareceu cego. Ou fingia que era. Desde que se casou, virou uma sombra do que era. Era como se ela tivesse desenhado os limites do amor dele com uma fita adesiva, e eu ficasse sempre do lado de fora. Ele aceitava tudo, e eu me acostumei a não esperar nada. Mas aquela mensagem, aquela frase dita na ausência, foi um divisor. Ela não foi dita para mim, mas foi sobre mim, e isso a tornou ainda mais verdadeira. Passei a noite em claro. Olhei para o teto, ouvi o tic-tac do relógio, o ranger do telhado. Não consegui comer. Não porque estivesse triste, mas porque a digestão exige paz, e naquela noite eu não tinha nenhuma. Em vez disso, abri minha velha caixa de documentos, onde guardo recibos, escrituras, contratos, senhas, e comecei a ler tudo, um por um, como quem revisa os trilhos antes do trem passar. Ali, debaixo do silêncio, nasceu a ideia. Não seria vingança no sentido que os filmes mostram. Eu não queria gritar, expor, humilhar. Eu queria sumir, mas de um jeito que ela nunca pudesse apagar, que ela jamais conseguisse consertar com flores ou desculpas. Eu queria que cada pequeno gesto meu, daquele momento em diante, tivesse o mesmo peso que aquela mensagem teve para mim. 7 palavras que pareciam nada, mas abriram um abismo. Decidi que não falaria nada, que fingiria que não vi, porque gente assim se alimenta do escândalo. Eu daria a ela exatamente o que ela não esperava. O vazio, o silêncio, a ausência como resposta, e no momento certo, o corte. No outro dia, ao passar por ela no corredor, sorri. Ofereci o jornal. Ela olhou com estranhamento, mas aceitou. Talvez por culpa, talvez por desconforto. Não importa. O que ela não sabia é que naquele momento, cada movimento meu já era parte de algo maior.
E no fundo dos meus olhos, ela talvez tenha visto o que eu vi na tela do celular. A verdade. Só que agora era a minha. No dia seguinte, Carla saiu cedo, como sempre. Os passos apressados dela pelo corredor já não me incomodavam. Agora me ajudavam a mapear seus horários. Meu filho ficou em casa, trancado no escritório, em reuniões online, fones no ouvido, olhos na tela. Eu, como sempre, invisível. Invisível. Até que deixei de ser. Porque aquele foi o último dia que aquela chave abriu aquela porta. Esperei até o fim da manhã. Quando a casa ficou em silêncio, com apenas o som do ventilador girando no teto da sala e os galhos da árvore do quintal riscando o telhado. Peguei minha bengala, caminhei até a portinha de ferramentas nos fundos e peguei a chave reserva da fechadura da frente. Aquela chave, até então, era símbolo de um lar. Agora seria só um pedaço de metal antigo, sem serventia nenhuma. Saí, disfarçado de rotina, mas meu destino era a ferragem. Na pequena loja da esquina, pedi para ver os modelos de fechadura mais discretos, mais seguros. O rapaz atencioso me mostrou umas 3 opções. Escolhi uma sem pensar muito. Queria a que mais dificultasse o retorno de quem nunca me quis por perto. Ele me reconheceu. Seu Francisco, tá precisando reforçar a segurança? Sorri, como se fosse piada. Só trocando a tranca do passado, meu filho. Ele riu. Não entendeu. Ninguém precisava entender ainda. Voltei com a sacola leve, mas com a decisão mais pesada que já carreguei. Passei a tarde em silêncio, sentado na varanda, esperando a noite cair. Esperei o momento exato em que meu filho saiu para levar o cachorro no veterinário. Esperei Carla sumir da casa por uns minutos, provavelmente no supermercado. E ali, naquela janela de tempo onde o mundo parecia cochilar, eu agi. Desparafusei a antiga, instalei a nova. Fiz tudo com calma, com a mesma paciência de quem resolve um quebra-cabeça sem pressa. Guardei a chave nova comigo, a única cópia. A antiga? Enrolei num pano e joguei no fundo do saco de lixo da vizinha. Desapareceu como minha paciência desapareceu anos atrás. Naquele dia, dormi tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo. Dormi com a sensação de que minha vida, mesmo em silêncio, ainda era minha. Que eu não precisava pedir permissão para respirar onde me era de direito. E mais, que agora quem zombava da minha presença começaria a sentir a minha ausência de um jeito mais prático. Na manhã seguinte, Carla tentou abrir a porta e não conseguiu. A expressão dela espiando pela janela foi a primeira nota musical de uma sinfonia que eu vinha compondo desde aquela mensagem. Ela tentou de novo. E de novo. Chamou pelo meu filho, que desceu confuso. Juntos, testaram a chave umas 5 vezes, até que a ficha caiu. A fechadura não era mais a mesma. E, por consequência, nada mais ali era. Eu estava sentado no sofá da sala, lendo o mesmo jornal velho. Quando perceberam minha presença, meu filho perguntou: "Pai, o que aconteceu aqui?" Respondi sem levantar os olhos: "A casa mudou de dono, filho. Mas não se preocupe. Só estou devolvendo o que é meu." Carla, ao fundo, silenciou. Pela primeira vez, não houve piada. Não houve riso abafado, nem expressão de nojo. Só um desconforto que preencheu o ambiente como um cheiro estranho. O mesmo que ela dizia sentir vindo de mim. Agora era o silêncio dela que exalava incômodo. Não expliquei mais nada, porque não era necessário. Ela sabia. Ele talvez começasse a entender. E eu apenas levantei, caminhei até meu quarto, tranquei a porta e encostei na cabeceira com um leve sorriso. Naquela noite, eles dormiram num hotel. Alegaram que iam chamar um chaveiro, mas eu sabia que não era só isso. Aquela porta que se fechou não foi só de madeira e metal. Foi a porta da convivência forçada, da hipocrisia rotineira, da zombaria sem resposta. E agora, se quisessem entrar de novo, teriam que me procurar, teriam que pedir, teriam que aprender que quem abre a porta também pode fechá-la. Eu não precisava fazer barulho. Aprendi com o tempo que quem grita demais é porque perdeu o controle. E eu ainda tinha cada gesto milimetricamente sob domínio. Depois de trocar a fechadura, de olhar nos olhos daquela moça e fechar a porta com a firmeza de quem não devia mais explicações, voltei a andar devagar pela casa. Parei na beirada da porta do quarto de hóspedes,
que na verdade nunca foi um quarto de hóspedes. Era o canto dela, da minha nora. Um ambiente montado por conveniência, com tapete felpudo, cortinas novas que ela mesma escolhera, um espelho grande no canto que parecia dizer todos os dias: aqui estou eu, a próxima dona dessa casa. E naquele instante, observando tudo sob a luz fria da manhã, não vi um espaço de convivência, vi um território ocupado, usado, marcado com arrogância disfarçada de modernidade. Foi ali que decidi, ela sairia de todos os cômodos, um por um, sem confusão, só método. Comecei pelas gavetas. As roupas dobradas como se fossem permanentes, camisas com cheiros artificiais, perfumes caros que me davam dor de cabeça. Cada peça uma lembrança de que minha casa havia se tornado refém da presença de alguém que me desprezava calada, até que escorregou e mandou por escrito, e eu nunca mais iria fingir que não sabia. Embrulhei tudo em sacos transparentes, nada escondido, nada jogado. Eu queria que ela visse cada parte de si voltando para o mundo sem o conforto do meu teto. Dobrei com cuidado, coloquei etiquetas. Em um dos pacotes, um vestido azul escuro que ela usara num jantar em que me ignorou a noite inteira. Senti algo estranho ao tocar nele. Não raiva, apenas certeza. Ali não era mais o lugar dela. Os sapatos vieram depois. Todos de salto alto, enfileirados com arrogância. Lustrados como se tivessem sido tirados de um catálogo. E eu, que vivia entre graxa de sapato e asfalto de rua, sabia identificar vaidade vazia de longe. Cada par que entrava na caixa era um ponto a menos no currículo dela como esposa dedicada, que um dia tentou interpretar diante da família, junto dos sapatos, os perfumes. O mais caro, ainda lacrado. Peguei e escrevi com marcador vermelho: isso aqui não mascara caráter. Coloquei por cima da caixa, como uma cereja amarga. Fui ao banheiro e vi os cosméticos. Frascos de tudo quanto é nome estrangeiro, potes de creme como se fossem relíquias de ouro branco. Não toquei muito, não entendo dessas coisas. Só fui pondo numa caixa menor, mais pesada. E pensei, tudo isso para esconder o quê? Uma mensagem venenosa escrita com os dedos que um dia tremeram de tanto me bajular por um cartão de crédito. Desci com tudo para a calçada. Usei meu carrinho de feira, nada de pedir ajuda. Eram 6 caixas no total. Na 7ª, coloquei um envelope colado na tampa com fita preta. Dentro, uma cópia da mensagem que ela havia me mandado. Impressa, em papel grosso, sem nenhum comentário, nenhuma ameaça. Só a frase: aquele velho fede e dá nojo. Quis que ela visse, relesse e entendesse que agora era pública. Que agora o velho respondia, e respondia sem abaixar a cabeça. Pedi para o zelador avisar quando ela chegasse. Disse apenas: vai ter uma entrega na porta, não precisa levar para dentro. É lixo reciclável emocional. Ele achou que era piada. Eu achei um alívio. Quando as caixas ficaram organizadas na calçada, dei um passo para trás, observei como quem finaliza uma obra, e ali estavam as provas físicas de quem ela foi na minha casa. Não destruídas, mas devolvidas. Como quem diz: toma, leva contigo o desprezo, o desdém, a indiferença. Porque aqui, minha senhora, não se pisa mais descalça na dignidade dos outros. Fui até a varanda. Me sentei na cadeira de palha que ainda guardava o calor da manhã. E esperei. Vi quando ela chegou. Quando desceu do carro. Quando olhou as caixas com o rosto travado. Não gritou. Não perguntou. Pegou o envelope. Leu. Ficou parada. Por alguns segundos, achei que ela fosse chorar. Mas não. Ela fez exatamente o que sempre fez. Virou o rosto e entrou no carro. A diferença é que dessa vez, entrou sozinha. E foi embora sem levar nada. Naquela tarde, tomei o melhor café dos últimos meses. Sozinho. Em silêncio. Mas com a alma limpa de quem finalmente começou a varrer o lixo sentimental da própria vida. E o primeiro saco já estava na rua. Amanhã viria outro. Porque quem nasce inteiro não aceita viver quebrado por quem nunca soube o valor de estar presente, nem o cheiro verdadeiro da dignidade. No dia seguinte, ainda antes das 7 da manhã, deixei o portão da frente entreaberto e peguei o ônibus rumo ao centro da cidade. Eu ia fazer algo que há muito tempo adiava. No fundo, sabia que o que estava prestes a fazer não era apenas uma formalidade bancária,
Era uma mudança de ciclo. Entrei na agência como quem entra em uma catedral, em silêncio, com o peso da vida nas costas e a certeza de que ali haveria um altar onde eu poderia, enfim, encerrar uma fé errada. A gerente, que me conhecia há anos, me recebeu com aquele sorriso profissional, sem saber que aquele seria nosso último encontro. Levei os documentos, entreguei as senhas e pedi encerramento total da conta conjunta, tudo, agora. Ela hesitou. O senhor tem certeza? O saldo atual ainda tem aplicações em nome conjunto com seu filho. Interrompi com firmeza. Tenho. E quero tudo no meu nome. Só meu. Não havia mais espaço para hesitação. A confiança, antes dividida, agora voltava para onde nunca deveria ter saído. Em poucos minutos, tudo estava feito. O dinheiro que antes transitava por mãos que agora me desprezavam estava seguro numa aplicação blindada, intransferível, sob cláusula de resgate exclusivo com minha digital e senha biométrica. Quando ela me entregou o novo cartão, senti que aquele pedaço de plástico não era apenas um item de segurança. Era uma armadura. Uma blindagem contra o veneno que entrou pela porta da frente da minha casa sem bater, disfarçado de parentesco. Pedi para ir à sala dos cofres. Ela me levou. Abaixei, abri minha gaveta metálica, tirei a velha caixa de ferro que eu mantinha desde os tempos em que trabalhava na empresa de transportes e inseri um bilhete dentro. Era só um papel dobrado, escrito à caneta, mas era minha última palavra antes do silêncio definitivo. Não é que eu não confiasse em vocês. É que agora aprendi a confiar só em mim. Fechei o cofre com um estralo seco. Ao sair da sala, notei que a gerente me olhava diferente. Não era pena, nem espanto. Era aquele tipo de respeito que só aparece quando alguém entende que você escolheu continuar sozinho, mas inteiro. Saí da agência sentindo o bolso mais leve e a alma mais limpa. Pela primeira vez em muitos anos, meu dinheiro, minha dignidade e minha paz estavam exatamente no mesmo lugar, sob minha guarda. Que tentem abrir aquele cofre um dia. Que procurem herança em arquivos antigos ou entre contatos esquecidos. Não vão encontrar nada além de silêncio e tranca. Porque, ao contrário da confiança que se perde sem alarde, minha decisão foi barulhenta, ainda que feita em silêncio. Na manhã seguinte à visita silenciosa ao banco, abri minha pasta de couro, aquela antiga, que sempre guardei em segredo no fundo do armário, e retirei dali todos os documentos que pareciam dormindo há anos. Certidões, procurações, escrituras. Cada papel carregava uma história, e uma escolha mal interpretada. A vida toda me disseram que família é sangue. Eu acreditei. E foi por acreditar que deixei meu testamento anos atrás, dividido entre minha filha falecida e meu filho, com uma pequena parte reservada à nora, que naquela época ainda me chamava de senhor, com respeito, e me servia o café com 2 gotinhas de adoçante, como eu gosto. Era outra mulher. Ou talvez já fosse a mesma, mas bem disfarçada. Entrei no cartório sem agendar horário. Olhei nos olhos da atendente e disse apenas: quero reescrever tudo. Ela não estranhou. Pegou o formulário, pediu meus documentos, e então comecei. Linha por linha fui apagando o sobrenome que tanto me feriu e trocando por uma instituição. Um lar de idosos de uma cidadezinha do interior, onde passei 2 meses há alguns anos depois de uma cirurgia. Lá, ninguém me perguntou quanto eu tinha na conta. Só me perguntavam se eu queria sopa ou mingau. E me chamavam de Senhor Joaquim, com um carinho que minha própria nora parecia incapaz de fingir. A nova escritura ficou pronta em 48 horas. E nela, o nome da minha nora desapareceu. Foi como tirar um espinho do calcanhar depois de uma caminhada longa demais. A casa em que ela jurava que iria morar ficou fora. O carro que ela dizia que deveria ser dela desde já também. O dinheiro que ela contava nas entrelinhas do meu silêncio sumiu. Agora tudo estava reservado. Parte para o lar de idosos, parte para um abrigo de cães abandonados onde minha falecida esposa costumava ajudar com ração e banho, e uma parte final, para mim, para que eu pudesse viver os anos que me restam sem o peso de fingir que não ouvi o que ela disse. Saí do cartório com uma cópia da nova escritura dobrada no bolso interno do paletó. Fui até uma cafeteria, pedi um pingado e um pão na chapa. Sentei no canto, olhei pela janela e me vi no reflexo. Pela primeira vez em muito tempo não senti vergonha.
nem de estar sozinho, nem de envelhecer, nem de ter sido chamado de velho fedorento. Ela achava que tinha vencido porque eu me calei. Mas agora ela perceberia o tamanho da minha voz. Uma voz que não grita, mas documenta. Na semana seguinte, a notícia chegou por ela. Ela mesma me ligou, achando que eu atenderia com o velho tom de mansidão. Seu Joaquim, você mudou o testamento? Fiz silêncio. Foi por causa daquela mensagem? Respirei fundo. E disse sem raiva. Foi por causa de todas as outras coisas que vieram antes dela. E desliguei. Não precisava de briga. Eu já havia vencido, no cartório, no banco, e principalmente dentro de mim. Ela só entenderia depois, no futuro que planejava com o que era meu. Mas agora não era mais. Ela perdeu o que nunca respeitou. E isso ninguém pode contestar. 3 semanas depois do bilhete, da ligação fria e do Novo Testamento assinado, o telefone fixo tocou. Era o buffet. Um rapaz simpático, voz de quem ainda estudava, confirmando os últimos detalhes da festa de aniversário do Sr. Joaquim. Estranhei. Festa? Perguntei. Ele confirmou. Isso, senhor. Reservaram para sábado, 40 pessoas, decoração com tema retrô, muita música dos anos 70, e o bolo, claro, sem açúcar. O detalhe me fez rir. Alguém estava usando meu nome até para definir a sobremesa. Pedi que aguardasse 1 minuto. Deixei o telefone no gancho, fui até o quarto e abri a pasta onde arquivava tudo desde o início. Cópias das mensagens, comprovantes de transferência, recibos do banco. Ali também estava o contrato da nora com o buffet, em meu nome, com meu endereço. Pagamento pendente, data marcada. Voltei para o telefone. Meu filho, disse com calma, essa festa não vai mais acontecer, pode cancelar. Ele hesitou, sem saber se eu era mesmo quem dizia ser. Dei os últimos 3 números do CPF que constavam no contrato. Pronto. Desmarcado. Nenhuma multa. Afinal, o pagamento nunca havia sido feito. A festa só existia na fantasia da nora, que havia planejado tudo como se a casa fosse dela. Como se minha velhice fosse um pretexto para fazer bonito diante da parentada. Era uma jogada ensaiada. Eu conhecia aquele estilo. Convidar os outros usando meu teto, minha geladeira, meu dinheiro, e ainda posar de anfitriã carinhosa, cuidando do sogrinho, como ela dizia em público. Na sexta-feira, ela passou aqui em casa como se nada tivesse acontecido, carregando 2 sacos de decoração e dizendo: vai ser lindo, o senhor vai se emocionar. Eu apenas sorri e disse: tenho uma consulta marcada amanhã. Ela assentiu, achando que seria surpresa, achando que ainda era dona do roteiro. Mas eu já havia retirado as cadeiras do quintal, desmontado a mesa de madeira, desligado o freezer da área de serviço. O quintal estava mudo, preparado para o vazio. À noite, desliguei o celular, travei o portão com a corrente grossa que nunca usei antes, aquela que ficava guardada desde a época da oficina. Dormi cedo, e pela primeira vez sonhei com silêncio. No sábado, pouco antes das 5 da tarde, ouvi os carros chegando, risos na calçada, barulho de salto no piso externo. Gente tirando foto, fazendo stories, se achando no início de um grande evento. Às 17h01, a campainha tocou. De dentro do quarto, ouvi minha nora dizer: ele vai se emocionar. Em seguida, mais uma campainha. Depois, batidas no portão, vozes nervosas. Pai, tá tudo bem? Alguém tentou forçar a maçaneta. Nada. O portão não cedeu. As luzes da casa estavam todas apagadas, até a da varanda. Nenhum sinal de som, nenhum cheiro de comida. Só a imagem de uma casa que parecia ter esquecido de existir naquele sábado. Minutos depois, alguém gritou: a comida tá chegando, cadê ele? E então começaram os telefonemas. No meu celular desligado, no fixo, que eu tirei do gancho. Até tentaram no vizinho da frente. Mas eu já tinha avisado o seu Osvaldo que não receberia visitas naquele fim de semana. Ele riu e disse: finalmente vai ter paz. A turma do buffet chegou meia hora depois, confusa. Ninguém os avisou do cancelamento. Fizeram o caminho até o portão, olharam tudo e concluíram: a casa tá fechada. Minha nora ficou pálida. O genro bufava. Os convidados começaram a dispersar, sem entender o que estava acontecendo. Foi como se uma peça inteira de teatro tivesse sido interrompida antes da primeira fala. Do meu quarto, através da cortina pesada,
Eu via o movimento sumindo aos poucos. Carros indo embora. Caixas de comida sendo recolhidas. Balões murchando no chão da calçada. Ninguém entendia o motivo do silêncio. E esse foi o melhor presente que dei a mim mesmo. O direito de não explicar, de não me justificar, de não abrir a porta para quem só bate quando quer parecer bonito diante dos outros. Porque a festa, afinal, nunca foi sobre mim. Era sobre o controle que ela achava que tinha. Naquela noite, tomei um vinho simples, do mesmo que comprava no mercadinho da esquina. Comi um pedaço de pão com queijo Minas e coloquei um disco antigo para tocar. Não havia aplausos, nem fotos, nem brindes falsos. Só eu, minha poltrona, a janela fechada e o som suave da dignidade se reorganizando. Ela queria um palco. Eu dei um espelho. E o silêncio? Esse, ela nunca mais vai esquecer. Eu já havia ouvido esse plano antes. Sempre surgia em jantares de domingo, entre uma garfada de lasanha e outra crítica à inflação. Era aquele velho discurso sonhador do meu filho. Um negócio nosso, pai, coisa de família. E minha nora, sempre empolgada, completava com detalhes que pareciam já estar assinados. O nome da marca, o estilo da loja, até o logo, feito por um designer amigo. Eles falavam de abrir uma doceria artesanal, uma franquia, ou às vezes uma cafeteria retrô, como ela dizia com o nariz erguido. Eu escutava, claro, como pai. Mas nunca fui consultado de verdade. Só era lembrado quando a assinatura era exigida. Dessa vez, o assunto voltou à tona de maneira sutil. Ela deixou um contrato aberto sobre a mesa da sala, como quem esquece sem querer. Vi o cabeçalho. Financiamento de pequeno empreendimento. Avalista solidário. Embaixo, em letras claras, Joaquim F.C. O resto, confesso, nem li. Bastava aquele nome lá. O meu nome. Novamente usado como escada. Liguei para meu filho e ele veio no mesmo dia, já com um discurso ensaiado. Que era coisa simples, que não teria risco nenhum, que a gente resolve tudo rapidinho. Ele dizia a gente como quem ainda achava que eu estava incluído por obrigação. Dessa vez, não respondi de imediato. Disse que precisava pensar, que tinha consulta marcada, que andava cansado. Ele pareceu incomodado, mas disfarçou. Deixou os papéis comigo. É só assinar e levar no banco segunda cedo, pai. A gerente já está esperando. Assim que ele saiu, li cada cláusula. O imóvel usado como garantia era o meu. A dívida, caso não fosse paga, também. A entrada inicial viria da poupança conjunta, que eu já havia encerrado. E o nome do fiador era, como sempre, o meu. Só o meu. No papel, eles apareciam como empreendedores jovens. Eu era apenas o nome por trás da promessa. No domingo seguinte, minha nora entrou na cozinha cantando. Literalmente cantando. Já escolhi o nome da cafeteria. Ela anunciou. Vai se chamar Aromas da Tarde. Chique, né? Chique. Eu apenas olhei para ela e disse. Bonito. Foi a única palavra. À noite, fui ao cartório e emiti um documento formal. Uma recusa registrada de qualquer tipo de vínculo com o CNPJ que haviam criado em silêncio. Enviei uma cópia autenticada ao banco com uma carta pessoal à gerente que, curiosamente, também conhecia minha falecida esposa. Na carta, escrevi: nenhuma assinatura será feita por mim. Qualquer movimentação que envolva meu nome está sendo feita sem consentimento e será judicialmente contestada. Na segunda-feira de manhã, eles chegaram ao banco confiantes. Meu filho usava camisa social. Ela estava maquiada e com pasta de couro preta. Sorriram, cumprimentaram todos, tiraram uma foto para postar depois. Quando entregaram os papéis, a gerente olhou, digitou algo no sistema e respondeu: desculpe, houve uma revogação expressa do aval. Não podemos prosseguir. Eles não entenderam. Ela repetiu. O titular negou participação. Formalmente, está aqui. E mostrou o documento. A cena foi presenciada por outros clientes. A expressão da minha nora desmanchou. Meu filho tentou dizer algo, mas a gerente apenas devolveu os papéis. Sem levantar a voz. Sem sorrir. Ela sabia. E naquele momento, eles também souberam. O velho que fedia, segundo ela, agora fedia poder. O poder de dizer não. Voltei para casa no mesmo horário. Sentei na varanda. Não havia vinho nem música dessa vez. Apenas o sol das 10 da manhã batendo no chão. E a sensação de que, enfim, o nome da minha esposa descansava.
porque ela sempre me dizia: Joaquim, não deixe seu nome ser tratado como favor. E eu por anos ignorei. Agora não mais. Agora era meu. E só meu. A ideia não surgiu de repente. Ela foi maturando devagar, como as feridas que não doem de imediato, mas coçam por dentro até sangrarem. Eu havia passado uma vida inteira acreditando que certas dores deviam ser engolidas em silêncio. Por respeito, por amor, por paz. Mas o que é o silêncio, senão o esconderijo das covardias alheias? Foi numa tarde qualquer, enquanto eu tomava café assistindo um telejornal local, que vi a chamada: Você já sofreu etarismo dentro da própria família? Conte sua história, entre em contato. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Não pelo escândalo, mas pela possibilidade de expor sem citar nomes, de transformar o desprezo que me lançaram em algo maior, em alerta, em memória. Liguei para o número. A jornalista era jovem, voz firme, atenta, mas sem pressa. Me ouviu por quase 1 hora. Não interrompeu uma única vez. No fim disse: Seu relato pode abrir os olhos de muita gente, mas só vamos publicar com sua permissão. Eu disse: Desde que não tenha nomes, nem sobrenomes, publique. E ela publicou. Com capricho. Na sexta-feira seguinte, no mesmo horário do almoço que minha nora costumava usar para desfilar novidades, o programa entrou no ar. Era uma reportagem especial sobre idosos que sofrem humilhações veladas dentro da própria casa. O título seco: O silêncio que envelhece, quando o preconceito mora dentro da família. Em certo momento, uma frase apareceu na tela, em letras brancas sobre fundo escuro, pausadamente revelada: Aquele velho fede e dá nojo. Foi como uma pedra arremessada contra um espelho. Não havia rosto. Não havia voz. Apenas minha silhueta de costas e uma narração suave, descrevendo o dia em que recebi aquela mensagem e decidi que a resposta viria sem gritos. Ele não gritou, ele não confrontou, mas também não esqueceu, porque dignidade é o que sobra quando tudo nos tiram. O telefone da emissora não parou naquele dia. A matéria viralizou localmente. Grupos de bairro, associações, até páginas de redes sociais começaram a replicar. Alguns diziam: Conheço um caso parecido. Outros comentavam: Essa frase já foi dita perto de mim, e eu calei. A repercussão não chegou só à rua. Chegou à casa deles também. Meu filho me ligou no sábado de manhã. Eu atendi. Ele estava ofegante. Pai, você tá maluco? Todo mundo aqui tá achando que foi a gente. A frase da matéria: Pai, é a mesma. Que exposição é essa? Eu respirei fundo e respondi: Se vocês se sentiram atingidos, talvez seja porque se parecem demais com a história. Mas veja bem, eu não citei ninguém. Ele ficou mudo. Desligou. No domingo, minha nora não saiu de casa. Cancelou o encontro com as amigas, desmarcou a reunião de degustação da tal cafeteria que nunca existiu e passou o dia inteiro trancada, segundo me contou uma vizinha. No grupo da família, o silêncio também reinou. Nenhum bom dia, nenhum emoji de café, nenhuma tentativa de varrer o que agora estava exposto. Porque o silêncio, quando público, ganha um eco insuportável. Na rua, porém, foi diferente. Um senhor que eu via toda semana na feira me parou e disse: Vi o senhor na televisão. Que coragem! E uma moça jovem, de mochila nas costas, completou: Meu avô passou por algo assim. Obrigada por ter falado. Agradeci em silêncio. Era como se a voz que me negaram dentro de casa agora se espalhasse pelas calçadas. E não havia gritaria nisso. Só respeito. À noite, voltei a assistir a reportagem. Sozinho. Mas dessa vez, não chorei. Apenas pausei na parte final, quando a narradora diz: Às vezes, basta uma frase para destruir uma relação. Mas também basta uma postura para reconstruir a própria dignidade. E aí eu entendi. Eu não estava me vingando. Estava apenas recuperando a minha forma de existir. Na semana seguinte à exibição da entrevista, o nome dela não saiu mais dos cochichos do bairro. As vizinhas que antes a cumprimentavam com sorrisos largos agora desviavam o olhar. No grupo da paróquia, ela foi retirada discretamente. E no salão de beleza, onde costumava desfilar sua arrogância entre retoques e fofocas, passou a ouvir sussurros abafados e ver olhares cruzados. A frase que ela achou que morreria na intimidade de uma tela,
Agora estava estampada na consciência coletiva. Mas o que ela não sabia é que ainda viria o pior. Ela ainda achava, inocente ou cínica, tanto faz, que aquilo tudo era passageiro. Que logo o velho se calaria de novo, que as pessoas esqueceriam, e que o tempo varreria o desconforto como quem empurra poeira para debaixo do tapete. Só que dessa vez, não. Dessa vez, era a minha dignidade que estava em jogo. E dignidade, quando é recuperada, vira bússola. E minha bússola apontava para o cartório. A casa em que morávamos era antiga, com cheiro de madeira viva e telhado que estalava à tarde. Foi construída por mim, tijolo a tijolo, décadas atrás, num tempo em que minha única herança era a vontade de não depender de ninguém. E ali cresceu meu filho, que um dia me apresentou sua futura esposa, como quem exibe um troféu. Linda, né, pai? Educada. Vai ser a mãe dos meus filhos. Eu não imaginei que ela também seria quem me chamaria de velho fedido. Eles nunca disseram com todas as letras que contavam com aquela casa como parte da herança, mas as entrelinhas eram sempre evidentes. Quando a gente reformar aqui, esse quarto pode virar o da Lavínia. O dia que vocês forem viajar, a gente cuida de tudo. Eu fingia que não via, mas via. E via bem. Eles já planejavam o futuro como se eu não fizesse mais parte dele. Como se eu fosse apenas um obstáculo temporário. Um velho que logo se vai. Só que não fui. E não vou. No cartório pedi para registrar a casa como bem inalienável. Ou seja, que não pode ser vendido, doado ou herdado. A lei permite, desde que com finalidade social clara. E eu tinha uma nobre. Um abrigo de animais que visitei uma vez com Teresa, minha falecida companheira, e onde fomos tratados com mais respeito do que por alguns membros da própria família. O nome do abrigo agora constava como o destino final do imóvel. Não haveria mais herança. Não haveria mais investimento futuro. Haveria justiça, em vida e depois dela. Voltei do cartório com a certeza de que tinha feito o que era certo. E, como de costume, deixei tudo organizado. Guardei os documentos na gaveta da escrivaninha. Mas também deixei uma cópia bem visível sobre a mesa da sala, com um post-it amarelo que dizia: para quem achava que tudo seria seu. Eu sabia que não resistiriam à curiosidade. No domingo seguinte, meu filho apareceu com a nora. Chegaram de repente, sem avisar. Como quem tenta retomar o controle por presença. Ela forçou um sorriso. Perguntou como eu estava, se eu precisava de algo. Eu apenas disse: está tudo em ordem, obrigado. Mas o olhar dela já estava escaneando a sala, até pousar no papel em cima da mesa. Ela pegou, leu, franziu a testa, releu, e então arregalou os olhos. Isso é sério? Perguntou com a voz falhando. É definitivo, respondi. O imóvel está travado. Não será vendido, nem herdado. Vai para um lugar onde velhos e animais são tratados com carinho. Ela quis retrucar. Meu filho ficou mudo. A máscara de civilidade que ela usava desde o escândalo da entrevista caiu no chão com um estrondo que só eu ouvi. Ela tentou argumentar, falar em diálogo, em arrependimento. Eu apenas a olhei com a calma que só a firmeza dá. E disse: quando você achava que eu não prestava nem para respirar, não havia diálogo. Agora é tarde. Ela saiu da casa com os passos duros, o rosto quente e a certeza de que nunca mais teria poder sobre mim. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, eu senti o chão da minha casa inteiro sob meus pés. Nenhuma rachadura, nenhum tremor, apenas firmeza. Foi numa segunda-feira cedo. O tipo de manhã que quase ninguém repara, nem fria nem quente, sem pássaros nem barulho. Silêncio de começo de semana. Perfeito. Levantei sem fazer ruído, dobrei os lençóis da cama com calma. Tomei meu café com cuscuz e manteiga, como sempre. Mas havia algo diferente naquele gole. Ele tinha gosto de encerramento. Depois de tudo o que vivi, depois de cada humilhação engolida, cada frase que me calou, cada gesto de desprezo que fingi não ver, agora era eu quem decidia o fim da história. Fui até a garagem. O carro estava pronto, abastecido na noite anterior. Dentro do porta-malas, só o necessário. Documentos, uma muda de roupa, alguns livros, as fotos de Teresa e minha sanfona.
que ninguém nunca valorizou, mas que embalou metade das minhas noites de saudade. Levei também a pasta azul com todos os papéis organizados, registros do cartório, comprovantes de doação, bloqueios bancários, mudança de titularidade e o contrato de aluguel da casa onde eu passaria meus próximos meses. Tudo pensado, tudo selado. Na mesa da sala, deixei um bilhete, escrito à mão, com minha letra antiga, firme, sem tremor. Vocês disseram que eu fedo, pois agora só vão sentir a falta e o silêncio. Com respeito, o velho. Não assinei meu nome. Não era mais necessário. Eles sabiam muito bem quem eu era, ou melhor, quem eu me tornei depois que pararam de me ver como pessoa. Porque foi isso, no fim das contas, que mais doeu. Não o desprezo, nem a zombaria, mas o apagamento. O jeito como me tornaram invisível mesmo quando eu estava no centro da sala. Como minha presença virou peso. Como minha dignidade virou piada entre gente que vive do meu teto e bebe da minha água. Fiz a última volta pelo quintal. Passei a mão na cerca que construí com meu pai. Olhei as telhas que coloquei com minhas próprias mãos. Senti o cheiro do limoeiro, o mesmo que plantei quando meu filho nasceu. Nada daquilo mais me pertencia. E mesmo assim, tudo era meu. Porque o que é feito com amor verdadeiro não precisa de escritura. Vive na memória, não no registro de imóveis. Quando o carro saiu da rua, não olhei pelo retrovisor. Não por orgulho, mas por libertação. Aquela era minha despedida. Não de um lugar físico, mas de um ciclo de humilhações que demorou tempo demais para ser encerrado. E por mais que a idade pese, aprendi que nunca é tarde para dizer, chega. Na nova cidade, aluguei uma casinha simples, mas ensolarada, com varanda e silêncio. Um lugar onde ninguém me chama de peso, onde o nome velho não vem com nojo, mas com respeito. Fiz amizade com o senhor da padaria, com a moça do mercado, com o rapaz da farmácia que sempre pergunta se estou bem. Gente que me chama de seu Augusto e não de aquele fedido. Mandei uma carta para o abrigo de animais, avisando que podem contar com a doação no futuro. Passei a frequentar o centro de convivência do bairro. Toquei sanfona num sarau de quarta-feira. E ali, no meio de aplausos de desconhecidos, senti que existo, que ainda tenho história para contar. Que meu tempo não acabou só porque alguém mais jovem quis me apagar. E sobre eles, meu filho e minha nora, não tenho notícias, nem quero. O silêncio deles agora é fruto do meu. A ausência deles não dói mais. Porque finalmente entendi. Eu não fui feito para caber na casa de quem me despreza. Fui feito para viver onde há respeito. Às vezes, olho para o bilhete que deixei. Imagino a cara dela ao ler. O filho tentando ligar. O desespero. Mas não com prazer, com justiça. Porque às vezes a única maneira de fazer alguém ouvir é partir sem barulho. E foi isso que fiz. Desapareci com tudo, exceto minha dignidade.